Enfim, último jogo do Domingão de Dia das Mães, 18h30, Bahia e Red Bull Bragantino. Onde as pessoas assistirão esse jogo, Alan? Bahia e Red Bull Bragantino neste domingo, 6h30 da tarde, é exclusivo do Premier. Até poderia ter sido ele o jogo do Sport TV, né? Mas aí tem uma questão de preferir a audiência dos times do Rio de Janeiro, Vasco no caso. É o Vitória, que também dá uma boa audiência na Bahia. Então acabou não ficando para o Sport TV. Eles poderiam apenas modificar aí a transmissão, mas não. Bahia e Red Bull Bragantino, jogo do Premier. E o curioso, né, que é o contrário, né? Enquanto a gente já falou aí em jogo dos desesperados na sexta rodada entre Vasco e Vitória, nesse caso de Bahia e Red Bull Bragantino, a gente tem um confronto no G6, né? O Bahia começa a rodada em segundo lugar, mas com a mesma pontuação do Atlético Paranaense, que é o líder da competição. E pelo que eu tô vendo aqui, Red Bull Bragantino em quinto lugar com 9 pontos, um atrás. Quer dizer, é um baita confronto. Talvez seja o melhor jogo. Eu sempre dou um jeito aqui de fazer as minhas duas telas, né? De ficar vendo os dois jogos, de vez em quando, principalmente quando são no mesmo horário, vale ficar de olho também, porque o Premier abre um canal mosaico. Então é possível que abra um canal para ver os dois jogos ao mesmo tempo, Vasco e Vitória e Bahia e Red Bull Bragantino. Mas esse jogo, para mim, é muito mais interessante pelo aspecto da briga ali no topo da tabela, né? Então, se o Bahia ganhar, ele pode ser líder do campeonato. O Palmeiras vai ter jogado antes contra o Atlético Paranaense. De repente, se for um empate ali, o Bahia depende apenas das próprias forças para ser líder do Brasileirão. E o Red Bull Bragantino precisaria de uma combinação maior, mas ele está um ponto só atrás da liderança, então, se ele ganhar, ele vai estar no bolo ali também. É, um duelo de um time de uma SAF que está apostando muitas fichas nessa temporada, no caso o Bahia, trouxe reforços de peso, contra outra que tem um trabalho sólido já, né? De anos já, de alguns anos, dos anos mais recentes. É um clube já, um time já estruturado, com um bom treinador, que é o Pedro Caixinha, então um duelo interessantíssimo. O Bahia vai a campo com o Marcos Felipe, Arias, Canu, Gabriel Xavier e Luciano Juba. Até no outro programa eu falei, né? Luciano Juba, ele não jogava de lateral esquerdo no Sport, se transferiu para o Bahia e virou um bom lateral esquerdo. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Esse meio campo é muito interessante, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Ataque Tassiano e Everaldo, técnico Rogério Ceni. Red Bull Bragantino vai com Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido. Capixaba, Eric Ramírez, Henry Mosqueira, Gustavo Neves e Vitinho. No ataque, Eduardo Sacha, técnico português Pedro Caixinha. Rapaz, fiquei na dúvida aqui entre o empate, mas eu vou de Bahia, hein? Vou de Bahia. Fiquei na dúvida entre eu vou de Bahia também. Bahia. Bahia rumo ao topo. Eu também acho. Acho que o Bahia vai terminar líder essa rodada. Como uma questão de coerência, né? Eu apostei na vitória do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, então na minha simulação aqui, na sua também, Palmeiras iria para 11 pontos, seguraria o Atlético com 10. O Bahia já tem 10 e como a gente está apostando na vitória dele, ele iria a 13. Ele vai ser, pelos nossos palpites aqui, inclusive se colocar, a gente colocou empate Fortaleza e Botafogo, né? Mas mesmo que o Botafogo ganhe do Fortaleza, a gente teria com os nossos palpites o Bahia terminando a rodada com 13 pontos na liderança isolada do Brasileiro. Rapaz, aí imagina o Bahia líder e o Vitória, de repente, um tropeço contra o Vasco. Ele já tinha uma musiquinha lá, o elevador. Desce rubro-negro, sobe tricolor. Vai estar mais ou menos isso aí. Bahia no topo e o Vitória lá embaixo, né? E Salvador fica uma loucura. Qual?